A história começa com um jovem que, inesperadamente, acabou em um lugar estranho. Ele percebeu que não estava em seu ambiente habitual. Segurando seu celular, ponderou qual seria seu próximo movimento. Você pode estar se perguntando quem ele é e por que ele está lá. Para entender isso, precisamos voltar um pouco no tempo. Em um dia comum, Michizoki Tui estava voltando para a casa da escola quando algo estranho aconteceu. De repente, ele se viu em um vasto espaço, diante de um homem que se desculpava por seu erro. O homem explicou que, em seu mundo, seu erro causou a morte de alguém. Acidentalmente, ele havia deixado um raio sagrado cair no reino dos vivos, e Michizoki estava lá quando isso aconteceu. O deus desejava o rápido retorno de Michizoki à vida, mas retornar ao seu mundo original se mostrou impossível. Em vista disso, o homem ofereceu uma alternativa: enviar Michizoki para um mundo diferente. Compreendendo o inconveniente causado, o homem prometeu realizar um desejo de Michizoki. Aproveitando rapidamente a oportunidade, Michizoki expressou seu desejo de manter a funcionalidade de seu celular no novo mundo. Aceitando o pedido de Michizoki, o homem informou-o sobre sua reencarnação nesse novo reino, permitindo-lhe começar de novo. Embora triste por não poder se reunir com seus entes queridos, Michizoki optou por não guardar ressentimento em relação à entidade superior pela situação. Lembrando-se da sabedoria de seu avô sobre o perdão, Michizoki aceitou essa nova realidade, expressando gratidão ao Deus pela oportunidade de reencarnar. O Deus concedeu a Michizoki uma habilidade especial para aprimorar seu corpo, dando-lhe uma resistência além da das pessoas comuns, prevenindo uma morte fácil. Além disso, o Deus alterou os mapas e a orientação do celular dele. Determinado a navegar por este mundo desconhecido, Michizoki partiu para a cidade mais próxima, embora sem suprimentos essenciais como comida, água e dinheiro. Apesar de possuir moeda de seu mundo anterior, ele sabia que não teria valor aqui. Perdido em pensamento, Michizoki foi surpreendido quando um homem de uma carruagem que passava se aproximou dele. Surpreendentemente, Michizoki descobriu que conseguia entender o idioma do homem. O homem, em um estado frenético, perguntou sobre a origem das roupas de Michizoki. Ele ficou genuinamente impressionado com o design intrincado e a habilidade na confecção das roupas de Michizoki, demonstrando grande interesse em adquiri-las. Vendo uma oportunidade, Michizoki considerou a ideia de vender as roupas para o homem, que concordou prontamente. Pensando rapidamente, Michizoki inventou uma história sobre ter obtido as roupas de um mercador e expressou o desejo de mantê-las até que pudesse trocá-las na cidade. Intrigado pela oferta, o homem propôs levar Michizoki até a cidade em sua carruagem e até ofereceu-se para comprar roupas novas para ele. Reconhecendo o potencial lucrativo desse arranjo, Michizoki aceitou a oferta com entusiasmo. Durante a jornada, o homem se apresentou como Shanaki, revelando sua ocupação no ramo de roupas e acessórios. Esse encontro apresentou a Michizoki uma oportunidade de negócio promissora, que poderia beneficiá-lo muito no futuro. A profissão de Shanaki justificava seu espanto ao ver o uniforme único de Michizoki, um estilo desconhecido naquele mundo. Enquanto viajava, Michizoki observava seus arredores, lembrando-se das palavras do deus de que aquele mundo ainda estava em seus estágios iniciais de desenvolvimento, lembrando a Europa medieval. Ele percebeu que teria que se adaptar a essa nova realidade a partir daquele dia. Ao chegar à cidade de Leafrit, Shanaki guiou Michizoki até uma loja, da qual ele era o proprietário. Embora Michizoki pudesse entender a língua falada, ele tinha dificuldade para lê-la. No entanto, Shanaki instruiu sua equipe a selecionar roupas adequadas para Michizoki. Impressionado com a habilidade e os designs das roupas de Michizoki, Shanaki comprou todas as peças dele, oferecendo uma generosa quantia de moedas de ouro em troca. Essa troca marcou um começo bem-sucedido para a nova vida de Michizoki nesse mundo desconhecido. Sem entender o valor da moeda local, Michizoki decidiu gastar sua nova riqueza com cautela. Ele perguntou a Shanaki sobre opções de hospedagem, que o direcionou a uma pousada na cidade chamada Silvermo. Seguindo as direções de Shanaki, Michizoki navegou com confiança usando o sistema de mapas de seu celular. Ao chegar na Silvermo, Michizoki foi calorosamente recebido pela garota no balcão. Ela lhe ofereceu a escolha entre comida e hospedagem, e Michizoki optou por reservar um quarto por uma noite. Apesar de sua incapacidade de ler as placas, Michizoki encontrou conforto na familiaridade da orientação de seu celular, garantindo que não se perdesse neste novo mundo. A garota informou Michizoki que o custo da hospedagem, incluindo 3 refeições, seria de 2 moedas de cobre. Incerto sobre o valor da moeda local, Michizoki entregou uma moeda de ouro e perguntou quantos dias poderia ficar com ela. Para o espanto de Michizoki, a garota revelou que uma única moeda de ouro poderia cobrir 50 noites de hospedagem. Percebendo o imenso valor de sua troca de moeda, Michizoki entendeu que uma moeda de ouro equivalia a 100 moedas de ouro neste mundo. Com 10 moedas de ouro, ele poderia viver confortavelmente por quase 1 ano e meio sem preocupações financeiras. Sentindo-se repentinamente rico, Michizoki decidiu reservar um mês de hospedagem. A garota sorriu calorosamente, expressando gratidão por sua generosidade. Ela explicou que não tinham visto muitos clientes ultimamente, então a estadia de Michizoki foi muito apreciada. Michizoki sentiu uma sensação de realização, sabendo que sua estadia não estava apenas beneficiando a ele, mas também apoiando
a comunidade local. A garota informou Michizoki que estavam sem prata no momento, então o troco seria dado em moedas de cobre. Ela lhe entregou as 60 moedas de cobre, equivalentes ao custo da hospedagem por um mês, que totalizava 30 dias, semelhante ao seu mundo anterior. Quando solicitado a assinar os papéis, Michizoki admitiu que não sabia escrever. A garota gentilmente ofereceu-se para ajudá-lo e perguntou seu nome. Michizoki apresentou-se como Michizoki Tuya, com Tuya sendo seu nome e Michizoki seu sobrenome. Surpresa com sua resposta, a garota perguntou se ele vinha de Ishi. Confuso, mas decidindo concordar, Michizoki confirmou, embora não tivesse conhecimento de tal lugar neste mundo. Satisfeito com o arranjo, Michizoki dirigiu-se ao seu quarto. Sentindo-se contente, ele decidiu explorar os arredores, ansioso para descobrir mais sobre seu novo ambiente. Observando a agitação do lado de fora, Michizoki notou muitas pessoas carregando armas, o que o fez considerar adquirir uma para si. No entanto, ele percebeu que garantir uma fonte de renda era primordial para sobreviver nesse mundo. De repente, ele foi atraído por uma comoção nas proximidades, onde um grupo de homens estava assediando duas garotas. As garotas pareciam aflitas, mencionando uma recompensa prometida de uma moeda de ouro. Mas os homens argumentavam que um chifre de servo, estava danificado, portanto, não valia o preço acordado. Eles insistiam em pagar com moedas de prata em vez disso. Uma das garotas, irritada com a enganação, apontou que o arranhão no chifre não estava lá quando entregaram, acusando os homens de terem danificado deliberadamente o item para reduzir o preço. Cansada da situação, ela exigiu a devolução do chifre, recusando-se a aceitar o dinheiro dele. Michizoki observou o desenrolar do drama, simpatizando com a aflição da garota e sentindo-se compelido a intervir. Como os homens se recusavam teimosamente a devolver o chifre, alegando que agora pertencia a eles, Michizoki interveio, pedindo um momento de sua atenção. Os homens, irritados com a interrupção, exigiram saber qual era o problema dele e o que queria com ele. Michizoki explicou que tinha uma proposta de negócio com as garotas e que queria evitar problemas. Virando-se para a garota, Michizoki ofereceu-se para comprar o chifre dela por uma moeda de ouro. Ela concordou rapidamente, mas um dos homens protestou, insistindo que não o devolveriam. Sem hesitar, Michizoki usou uma pedra para dividir o chifre em dois, declarando que, já que estava danificado, ele podia fazer o que quisesse com ele. Assegurando às garotas que ainda pagaria por isso, Michizoki manteve-se firme. Enfurecido, os homens atacaram Michizoki com suas adagas, mas ele habilmente desviou dos golpes e contra-atacou, incapacitando rapidamente um deles. Enquanto isso, a garota derrubou outro homem, facilitando a situação para Michizoki. Com o conflito resolvido, Michizoki e as garotas retiraram-se para um restaurante nas proximidades para discutir os assuntos em paz. Eles se acomodaram em uma mesa, prontos para uma conversa. Ao se juntar às duas garotas, elas explicaram que tinham vindo entregar o cristal conforme solicitado, mas encontraram problemas inesperados ao longo do caminho. Uma das garotas expressou arrependimento, admitindo que havia sido contra o acordo desde o início, devido a suspeitas sobre o pedido. Michizoki perguntou por que elas aceitaram o pedido, apesar das dúvidas. A garota explicou que, apesar das reservas iniciais, tinham ouvido rumores de que outras pessoas haviam completado tarefas semelhantes com sucesso, o que despertou seu interesse. No entanto, esta foi a primeira vez que encontraram tais dificuldades, levando-as a reconsiderar sua abordagem. Elas decidiram se registrar na guilda no dia seguinte, usando sua dispensa para isso, um processo com o qual Michizoki não estava familiarizado. Aprendendo sobre a guilda por meio de suas experiências em seu mundo anterior, Michizoki expressou interesse em acompanhá-las no registro. As garotas acolheram sua companhia, observando que sempre andavam juntas. Com as apresentações finalmente feitas, a garota mais velha agradeceu a Michizoki por sua ajuda e se apresentou como Eri Siluesca, seguida por sua irmã gêmea mais nova, Lienza Siluesca. Michizoki retribuiu, compartilhando seu primeiro nome. Curiosa sobre as origens de Michizoki, Eri perguntou se ele era de Ishi, despertando o interesse dele em aprender mais sobre o lugar. Com seus planos definidos para o dia seguinte, as garotas se despediram de Michizoki, marcando o fim de seu primeiro dia nesse novo mundo. Refletindo sobre os eventos do dia, Michizoki decidiu anotar um breve resumo em seu smartphone, em vez de manter um diário. Desde chegar em um mundo diferente, vender suas roupas, encontrar hospedagem, resgatar algumas garotas e entrar em uma briga, foi um primeiro dia movimentado. Ele lembrou-se do aviso do Deus sobre as limitações no uso de seu smartphone, percebendo que, embora não pudesse fazer contato com seu mundo anterior, usar o dispositivo para tarefas como navegar não era um problema. Depois de algum tempo navegando e explorando, Michizoki desligou o celular e decidiu encerrar o dia. Na manhã seguinte, ele teria que ir à guilda e se registrar. Sua mente fervilhava de pensamentos sobre as aventuras que o aguardavam nesse novo mundo, e ele estava ansioso pelo que estava por vir. No dia seguinte, Michizoki e as duas garotas, Ellie e Lienza, dirigiram-se à guilda para o registro. Eles foram calorosamente recebidos pela recepcionista, que explicou o funcionamento da guilda para eles, já que era a primeira vez que se registravam. Ela detalhou que a função principal da guilda era anunciar os pedidos dos clientes e gerenciar as recompensas. Os trabalhos eram categorizados por classificação, e eles foram aconselhados
a escolher tarefas apropriadas para seu próprio nível. Se um pedido de cliente fosse concluído com sucesso, eles receberiam a recompensa. No entanto, a falha em completar um pedido resultaria em penalidade, e repetidas falhas poderiam levar à revogação de sua inscrição na guilda. Considerando essas informações, Michizoki percebeu a importância de selecionar cuidadosamente seus trabalhos. Após concluir o processo de registro na guilda, a atendente informou que os pedidos de trabalho poderiam ser encontrados no quadro de aviso e que eles poderiam entregar os pedidos escolhidos no balcão. Empolgadas, as garotas começaram a procurar trabalhos adequados, mas Michizoki ficou ali, sentindo-se sobrecarregado, pois não conseguia ler os avisos de trabalho. Vendo sua dificuldade, as garotas se ofereceram para ajudá-lo, lendo as descrições dos trabalhos para ele. O primeiro trabalho que encontraram foi um pedido de extermínio de monstros na Floresta Oriental, visando 5 lobos de um chifre. Sabendo que eles não eram particularmente poderosos, as garotas asseguraram a Michizoki que não teriam muita dificuldade em lidar com eles. No entanto, Michizoki expressou sua preocupação por não ter uma arma. Tomando a iniciativa, as garotas decidiram levá-lo à loja de armas mais renomada nas proximidades. Lá, explicaram ao dono da loja que estavam procurando uma arma adequada para Michizoki. O interesse de Michizoki foi despertado por uma espada que lembrava aquelas de sua terra natal em Insha. Leanza comentou sobre sua origem, entendendo sua atração por ela. Após escolher a espada e fazer a compra, o dono da loja ofereceu armaduras também, mas Michizoki optou por voltar para comprá-las assim tivesse ganhado o suficiente. Preparados com seu novo equipamento, eles se aventuraram na Floresta Oriental para caçar lobo. Enquanto exploravam, Michizoki inesperadamente sentiu a presença de criaturas nas proximidades, se perguntando se era outro presente dos deuses. Ele alertou as garotas sobre um monstro à espreita, e de repente, um lobo de um chifre saltou da escuridão, atacando. Michizoki rapidamente desviou do ataque, sacou sua espada e desferiu um golpe decisivo, derrotando o lobo com um único movimento. Enquanto isso, Leanza lançou sua magia, incinerando outro lobo instantaneamente. Seus esforços coordenados resultaram em um encontro bem-sucedido com os monstros. Em apenas alguns minutos, eles conseguiram abater 6 lobos, excedendo os requisitos do pedido. Michizoki se sentiu satisfeito por ter derrotado 2 lobos sozinho, considerando um bom feito para sua primeira vez. Ele sugeriu guardar o lobo extra como uma lembrança de sua primeira caçada junto, uma proposta que Michizoki aceitou com alegria. Depois, decidiram comemorar sua vitória com algumas bebidas. Michizoki aproveitou a oportunidade para perguntar às garotas se elas poderiam ensiná-lo a ler, pois achava bastante inconveniente não saber ler. Ele reconheceu a dificuldade, sugerindo que Leanza, sendo inteligente, seria uma boa professora. Embora inicialmente hesitante, Leanza concordou em ajudar Michizoki a aprender a ler. Encorajado pela disposição delas em ajudá-lo, Michizoki então perguntou se Leanza poderia também lhe ensinar algumas noções básicas de magia junto com a leitura. Impressionado pela magia de Leanza, Michizoki observou enquanto ela fazia a água flutuar no ar usando sua mão. Ela então demonstrou como a magia era ativada através de uma pedra, explicando que a pedra amplificava e liberava o poder mágico, até mesmo produzindo água sob comando. No entanto, ela observou que controlar a água exigia aptidão para isso. Ellie, apesar de ser sua irmã gêmea, não podia usá-la por não ter afinidade com o elemento água. Leanza esclareceu que, embora todos possuam poder mágico, a aptidão determina a habilidade de uma pessoa em controlar elementos específicos. Ela enfatizou a importância de descobrir a aptidão de Michizoki para facilitar seu aprendizado mágico, lembrando-se da garantia do deus de que seu celular seria alimentado por sua energia mágica. Michizoki sentiu-se tranquilo quanto à sua confiabilidade. Empolgado com a possibilidade de ter poderes mágicos, Michizoki compartilhou com as garotas que o deus havia confirmado sua capacidade de usar magia. Ansioso para testar sua nova habilidade, ele tentou ativar sua magia, imitando as ações de Leanza. Para sua surpresa, a água subiu do copo, mas rapidamente caiu de volta, deixando-o intrigado. Leanza explicou que acreditava que Michizoki possuía uma quantidade considerável de magia, evidenciada pela manifestação inesperada. Ela ficou maravilhada com a magnitude de seu potencial mágico, sugerindo que ele poderia ser mais adequado como mago devido à vastidão de suas reservas mágicas. Michizoki ficou impressionado com essa revelação, percebendo o potencial dentro dele para se tornar um poderoso usuário de magia. Com ele fora em uma missão solo de coleta, Michizoki e Leanza começaram formalmente as lições de magia. Leanza decidiu começar pelo básico, explicando que a magia era composta por 7 elementos diferentes. Confirmando a aptidão de Michizoki com o elemento água, ela observou que a maioria das magias requer a combinação de aptidão e poder mágico, geralmente dentro de encantamento. Para determinar a afinidade Michizoki com cada elemento, decidiram testá-los um por um. Segurando a pedra mágica em sua mão, Michizoki primeiro tentou invocar o elemento fogo. Para sua surpresa, uma pequena chama surgiu em sua mão. Assustando, animado, ele prosseguiu para testar os outros elementos, terra, vento, luz e trevas, e descobriu que cada um respondia efetivamente ao seu toque. A descoberta de que ele podia manipular múltiplos elementos com facilidade deixou Michizoki estupefato. Encontrar alguém capaz de usar todos os 6 elementos foi uma primeira vez
difíceis para Leanze. Ela própria só conseguia manipular 3 elementos: fogo, água e luz, o que já era considerado incomum em seu mundo. Ao testemunhar o incrível poder de Michizoki, ela percebeu que suas habilidades eram verdadeiramente excepcionais. Explicando sobre a magia não elemental, Leanze esclareceu que ela não exigia um encantamento específico como a magia elemental. Em vez disso, bastava concentrar seu poder mágico e pronunciar o nome da magia desejada. Por exemplo, a magia de aprimoramento corporal de L, *boost*, e outra magia que aumenta a força muscular, *power rise*, eram ambas não elementais. Havia também uma magia incomum, *guia*, que permitia viagens a longas distâncias, mas L não era capaz de usá-la. Michizoki entendeu que qualquer coisa fora dos 6 elementos era classificada como magia não elemental. Curioso sobre como determinar se ele poderia usar magia não elemental, ele procurou a orientação de Leanze. Leanze explicou a Michizoki que os nomes dos feitiços de magia não elemental muitas vezes surgiam espontaneamente para o usuário. Ela enfatizou que a magia não elemental era profundamente pessoal, sendo extremamente raro que indivíduos compartilhassem o mesmo tipo de magia não elemental. Mesmo possuir múltiplos feitiços de magia não elemental era excepcionalmente incomum. Quando Michizoki perguntou como determinar sua aptidão para magia não elemental, Leanze sugeriu que ele segurasse a própria pedra mágica para descobrir. Se você gostou dessa obra e quer continuação, comenta a parte 2. Se o vídeo bater 100 likes, eu trago amanhã o próximo EP.